E aí, galera, quem é que está se preparando para a banca IGEDUC? Tem concurso na área. Inclusive, Guarda Municipal e Agente de Trânsito da Prefeitura de Paulista, Pernambuco. E aí, de antemão, aqui no link, né, na descrição desse vídeo, tem o nosso curso com foco neste concurso, nesta banca, tá? Então, se você tem vontade de estudar com a gente, entra aí e faça parte do time, tá? Nesta aula de hoje, vamos focar em um assunto específico que está lá no seu edital, que é crase, beleza? Vamos responder algumas questões para revisar este conteúdo. Então, chega lá, questões de língua portuguesa da banca IGEDUC. Primeiro, vamos entender aqui de maneira geral, né, o que é que significa crase, o que é a crase, fazer essa revisão rápida, tá? De maneira direta, a crase é um fenômeno, tá? Decora isso. Crase é um fenômeno de junção. Crase não é o acento em si, tá bom? Eu não chamo crase de acento. O acento é acento grave, tá bom? O acento grave que resulta da crase. Como assim, professor? Crase e esse acento grave não é a mesma coisa? Não, não, não. Por quê? Quero que você entenda que crase é o fenômeno, tá bom? Crase é um fenômeno de junção. O fenômeno em si a gente chama de crase. O acento eu chamo de acento grave, tá? Mas é um fenômeno de junção de quê? É a junção de um a, que é uma preposição, tá bom? Uma preposição que é regida ali por um verbo. Deixa eu melhorar aqui. É um a que é preposição, que é regida por um verbo transitivo indireto, ou seja, um complemento verbal, ou também pode ser regido por um nome, tá? E esse nome, ele solicita ali que haja uma preposição. Exemplo, o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eu vou a algum lugar. Esse a foi regido pelo verbo, tá bom? É isso que eu quero dizer. Então, eu preciso que tenha essa preposição, só que eu preciso também que tenha um a que vai ser artigo, tá? E para ser um a que é artigo, ele só vai acontecer antes de palavras femininas. Porque antes de palavras masculinas eu não digo a, eu digo o. Então, casa, por exemplo, é a casa e não o casa. Então, está aí o segundo a. Então, funde, junta um a que é preposição, regido por um verbo ou por um nome, ou seja, ele é solicitado por uma palavra anterior. E aí, ele acontece ali justamente antes de uma palavra feminina, que ali cabe um artigo feminino a. Então, se eu digo, ele vai à praia, eu tenho um a preposição, porque quem vai a algum lugar. E aí eu vou ter também um outro a da palavra praia, não é isso? A praia. Então ele vai a algum lugar e esse lugar é a praia. Para que eu não escreva esses dois as, eu vou marcá-lo com acento grave. E aí surge a crase, beleza? Isso é a explicação geral. Existem alguns casos específicos de proibição, por exemplo, ou então de facultação, e aí a gente precisa de um estudo mais aprofundado. Vamos ver o que a gente consegue falar aqui com as questões que eu trouxe para vocês, tá? Então, primeira questão, lembrando, as questões que a gente vai falar aqui hoje é da banca IGEDUC, e eu trouxe questões bem recentes, inclusive deste ano, para a gente fazer a resolução. Tem alguns que são do ano passado, para a gente ficar esperto numa coisa. A IGEDUC mudou o estilo de prova. Antes, ela tinha provas ali com muita frequência de verdadeiro ou falso, né, de certo e errado. Agora, ela está adotando uma maneira de múltipla escolha de A à letra D, tá? Então, tem essa diferença. Só que se você conhece o conteúdo, isso não interfere na sua aprovação. Então, vamos lá. Primeira questão. Eu tenho a seguinte trecho. Na manhã seguinte, quando o céu voltou a ser cinza ônix, as pessoas agradeceram por terem sobrevivido àquele dia apocalíptico. E tem a pergunta aqui pra gente. O emprego da crase no pronome aquele é justificado devido... Então, gente, esse aquele com crase é totalmente possível, tá? É um dos casos atípicos do uso da crase é utilizar nesse pronome demonstrativo, tá?
aquele ou aquela. Ou então, o plural disso. Esse pronome, ele aceita a fusão de um a que é preposição. Então, ele aceita a fusão junto de um pronome demonstrativo aquele, tá bom? Então, aí eu vou fazer essa fusão colocando a crase, certo? Então, aqui neste trecho, a gente já tem a crase feita, colocada aqui na palavra. Eu quero saber o porquê. Então, lembra comigo, quando é que acontece crase? É quando há a junção de um a preposição mais um a artigo. A palavra aquele, a gente vai considerar que esse a que tem na própria palavra é um a artigo, tá bom? E aí eu preciso de um a preposição para juntar aqui. Então a regra, ela mantém-se muito semelhante. Eu preciso de um a preposição regido por um verbo que é transitivo indireto, porque precisa ser indireto para que seja preposição, lembra? O transitivo direto não tem preposição. O transitivo indireto é aquele que é regido por preposição. Ele empurra uma preposição para juntar com um complemento, tá? E aí eu preciso justamente desse a preposição. Então veja as minhas alternativas, como vai ser simples identificar. Na letra A eu tenho a regência nominal do substantivo dia, que necessita de um pronome demonstrativo para se diferenciar dos demais dias. Então ele está dizendo que é o dia aqui, ele está regindo regendo essa crase, né? Mas só que a crase ela não vai acontecer com uma preposição anterior à palavra, mas sim dela para frente. Então não faz nenhum sentido dizer que é a palavra dia que está regindo uma crase aqui atrás, tá? Então, não. B. O emprego da crase foi feito de forma incorreta. Aqui já está errado, porque sim, foi feito de maneira correta. Eu consigo utilizar essa crase no pronome aquele. Só que ele diz que não se usa crase diante de pronomes relativos ou demonstrativos. Não é o caso aqui, tá? Eu posso sim colocar a crase na palavra aquele ou aquela. C. A regência do verbo sobreviver, que é transitivo indireto, exigindo o emprego da preposição a junto ao pronome aquele. Aí aqui sim a gente tem a nossa resposta. Quem sobrevive, sobrevive a alguma coisa. Então, o verbo sobreviver exige aqui uma preposição a, sobrevive a alguma coisa. E essa coisa que foi sobrevivida aqui foi justamente aquele dia. Então, aí vai haver a fusão da preposição com o artigo na palavra, e esta aqui é a minha resposta, letra C. Na letra D, eu tenho a regência do verbo agradecer, que é transitivo indireto, exigindo o emprego da preposição a junto ao pronome aquele. Beleza. E agradece por alguma coisa, tá? A preposição do verbo agradecer é o por, tá bom? Então, está bem distante, vê? A crase está aqui, o verbo está aqui, já regindo a preposição por, não rege a preposição a, não tem nada a ver com o que tem falando na letra D. Então, a nossa resposta é sim, letra C, que a regência aconteceu muito bem, de maneira aqui adequada, tá? Então, deu para entender como é que a banca Educ pode cobrar essa questão, não é? Veja que não é nada difícil, a Educ não é uma questão que vai colocar algo para você de outro mundo. É o que você precisa conhecer do conteúdo, precisa praticar, que vai ser bem tranquilo, tá? Quero ver você gabaritando o português. Questão de número 2. Com base no texto A Fila do Mineiro, de Fabrício Carpinejar, analise o uso da crase na seguinte frase. Então, a gente tem aqui um outro trecho para a gente fazer a análise. Veja, rompe-se com aquele sentimento de rebanho, conduzido pelo vaqueiro em fileira devido às trilhas estreitas e obstáculos das pastagens. Eu quero entender aqui, ó, a expressão as trilhas esteiras tem estreitas. Tem crase por quê? Aqui, ó, tá? Porque o termo as trilhas estreitas é uma locução prepositiva que exige a crase para marcar a relação de causa. Olha só, aqui ele está tentando justificar para a gente um dos casos de justificativa de crase, que é quando eu tenho uma expressão prepositiva que é de base feminina, mas não é o caso que eu tenho. B, porque devido exige a preposição a, que se funde com o artigo definido as, do substantivo feminino plural trilhas. Então, devido exige a preposição a, que se funde, ou seja, fenômeno da crase, com o artigo as, do substantivo feminino plural trilhas. Então, isso daqui é a minha resposta, é exatamente isso, devido às trilhas.
E aí eu quero chamar a atenção para você o seguinte: se aqui esse as fosse no singular devido a trilhas, a crase seria proibida, porque precisa haver essa concordância, tá? Tem que ser plural com plural, ou então singular com singular. Se fosse a trilha, aí sim teria crase, tá? Não esquece. Se ele coloca um no singular e outro no plural, não pode haver crase. C. Porque o verbo romper-se rege o uso de as, indicando o motivo de rompimento com rebanho. Veja, ele diz que aqui é o verbo romper-se. Então, quem rompe, rompe com alguma coisa. A preposição já está aqui, tá? E vê a distância para essa crase. A gente não tem nenhuma oração ali também, isolada por vírgulas, para a gente conseguir ignorar. Então, a gente continua aqui observando que essa alternativa está incorreta. D. Porque o substantivo trilhas é feminino e o uso do artigo as obriga a fusão com a preposição de. Gente, de mais as não dá crase. A crase é a mais a, tá? Ou então a mais as, que a gente teria aqui um a craseado assim e um a craseado assim, tá bom? Então vai depender. O que não pode é eu ter aqui uma palavra, tem que dizer que tem uma crase quando tem um a no singular e uma palavra no plural. Aí assim não existe crase, tá bom? Então, B é a nossa resposta da segunda questão. Mais uma, Banca de Educa 2025. Em relação ao termo frente a frente, e em quando fiquei frente a frente com Antônio, enchi o pulmão e gritei com alegria um tanto forçada. A gente vai analisar as afirmações acerca dessa expressão, frente a frente. Então, frente a frente tem crase, gente? Não, frente a frente não tem crase. Por quê? Porque diante de palavras repetidas, a gente não vai colocar crase. Então, dia a dia, cara a cara, face a face, assim como a gente tem ali na primeira opção, tá? Então, nessas expressões, a gente não vai colocar crase, nem vai colocar hífen, tá? Lembra disso. Frente a frente, cara a cara, dia a dia, face a face, palavras repetidas não tem crase. Logo, a primeira aqui está correta o que ele está falando. 2. Passou a ser escrita sem hífen a partir do acordo ortográfico da língua portuguesa de 2009. Exato. Com o novo acordo ortográfico, essas palavras repetidas, frente a frente, face a face, cara a cara, que são os exemplos que tem aí pra gente, perderam o hífen. Antes tinha, agora não tem mais, de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, o 2 está certinho. E o 3, o A não tem um acento grave, pois não se usa crase em expressões com palavras repetidas, que é o que a gente estava falando agorinha. Então, a letra A vai ser a minha resposta, porque 1, 2 e 3 está correto. Então, essa questão serviu aqui para trazer alguns detalhes para a gente, que a gente também vai ver questões fazendo essa comparação com o acordo ortográfico lá de 2009. As bancas costumam fazer isso ainda hoje, mesmo depois de tanto tempo. Quarta questão, galera. Questão 2024, daquele modelo antigo de certo e errado, mas eu trouxe porque tem um ponto que eu queria falar com vocês neste vídeo. Ele traz pra gente um trecho e ele pergunta em relação ao uso da crase entre aqui as palavras contra e nossa. Aqui, contra a nossa saúde física. Esse a aqui. Ele diz pra gente que seria correto afirmar que o termo a entre as palavras contra e nossa, nesse trecho lido acima, deveria ter sido acompanhado de crase. Então, quando ele diz deveria, ele traz para a gente uma ideia de obrigação. Ou seja, ele considera a forma colocada incorreta, devendo haver crase ali. Essa afirmação está correta ou está errada? Ela está errada. Eu quero que você preste atenção aqui comigo. A gente tem o a antes do nossa. E esse nossa é um pronome possessivo feminino, tá bom? Quando o pronome possessivo feminino está ali diante desse a crase é facultativa. Quer dizer que pode ou não ter crase. Quando ele diz que deveria, ele traz uma ideia de obrigação. Se fosse poderia, aí sim daria certo, porque poderia com crase ou sem. Neste caso, existe a facultação e quando ele coloca deveria, traz pra gente uma ideia de obrigação. Então, se fosse a
sua, a, minha, tá? Isso é pronome possessivo feminino. Então, cabe crase. O que não pode seria assim, as suas. Um no singular e outro no plural, aí isso aqui não poderia. Mas sendo singular com singular, tudo bem. As suas, plural com plural, sim, tá? E lembrando que é apenas no pronome possessivo feminino. Se for masculino, é proibido, não pode, tá? E aqui a quinta questão traz a mesma ideia pra gente. Ele tem aqui, ó, as suas atividades. E ele diz que pode-se afirmar que o uso da crase no trecho lido acima está incorreto. Não, não, não. Por quê? As suas, eu tenho um pronome feminino, tá? E dentro de pronome feminino possessivo, na verdade, possessivo feminino, eu posso ou não estar usando crase. Ele usou crase, está correto. Se estivesse sem crase, também estaria correto, tá? O que não poderia era a suas colocar crase. Deveria ser sem, tá? Mas aqui está perfeito, plural com plural. A crase aqui, então a afirmação que ele traz pra gente está incorreta. Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais outras várias coisas para falar sobre crase. A gente pode trazer um novo vídeo. Mas a aula completa a gente tem lá no nosso curso. Se você está estudando para a Bank Geduc, o curso está aqui na descrição. Estamos focando atualmente no Guarda Municipal da Prefeitura de Paulista, né? Guarda Municipal e Agente de Trânsito. O curso específico para essa banca, para esse concurso, está aqui na descrição. Se quer estudar com a gente, é só entrar lá e fazer parte, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo.